Olá, bem-vindo à nossa aula. O rendimento eta' de uma máquina térmica real é dado por 1 menos Q2' por Q1', na qual Q2' é a quantidade de energia transferida para a fonte fria e Q1' a quantidade de energia adquirida da fonte quente. Vamos utilizar aqui a simbologia adotando linha para representar que se refere a uma máquina real e não a máquina de Carnot. Por outro lado, nós vimos que a eficiência de uma máquina de Carnot eta é igual a 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a temperatura da fonte fria e T1 a temperatura da fonte quente. Nós sabemos que o rendimento de uma máquina térmica real não pode ser maior do que uma máquina de Carnot. Vamos assumir então que ela seja no máximo igual ou menor que o rendimento da máquina de Carnot. Substituindo as equações 200 e 201 na equação 202, nós obtemos a equação 203 e podemos reescrevê-la como equação 204, ou a equação 205. Se nós olharmos agora para o sentido da transferência de energia, ou seja, vamos adotar que a energia cedida tem o sinal negativo, nós podemos reescrever a equação 205 como a equação 206. Isso representa o processo de evolução de um estado 1 até um estado 2. Nós vimos que nós podemos escrever esse processo de forma cíclica, ou seja, para todo um ciclo, ou seja, não saindo do ponto 1 até um ponto 2, mas fazendo um ciclo, essa quantidade pode ser descrita por uma integral fechada ao longo do caminho C. Só que dessa vez, o resultado dessa integral ele é sempre menor ou igual a zero. Agora vamos analisar um processo cíclico, onde eu tenho dois tipos de caminho. Um caminho reversível e um caminho irreversível, como mostrado no diagrama P por V dessa figura. Então, o sistema parte de uma posição PI-VI, ele se desloca por um processo irreversível, voltando por um processo reversível. Então, nós podemos escrever essa variação, aquela integral anterior, na verdade, em duas etapas. Uma etapa irreversível, então ele sai do estado I e vai para o estado F por um processo irreversível, e ele volta, completando o ciclo, de F para I, por um processo reversível. Esse processo, ele vai levar a uma variação que é menor ou igual a zero. Bom, como o processo é reversível, na etapa reversível, eu posso inverter o sinal e o sistema vai de I para F, ou seja, I de F para I, no processo reversível dessa quantidade, é a mesma coisa de I para F com o sinal trocado. Só que nós sabemos o quê? Que essa parte aqui, reversível de I para F, de Q, isso foi a definição que nós chamamos de variação da entropia. Logo, substituindo a equação 210 na equação 209, nós temos que a integral de I para F de Q por T no processo irreversível, menos a variação da entropia, isso tem que ser menor ou igual a zero. Logo, nós podemos escrever que a variação de entropia ela é sempre maior ou igual à quantidade de Q por T, integrado de I para F, em um processo irreversível. Ou seja, a variação da entropia ela vai ser sempre maior ou igual à integral de I a F de dQ por T. Para um sistema isolado, ou seja, não a troca de energia, a variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Esse é o chamado princípio do aumento da entropia. Então, os processos que acontecem de maneira espontânea na natureza, de maneira irreversível, eles acontecem de modo que a variação da entropia sempre aumenta. Essa variação vai ser sempre maior ou igual a zero. Especificamente, ela só vai ser igual a zero em processos reversíveis, como vimos anteriormente, e em processos reversíveis, ela é sempre maior do que zero. Nas próximas aulas e nos exercícios, nós vamos aplicar essas definições da entropia em alguns processos e observar o resultado que obtemos. Para a próxima aula, nós vamos começar a estudar de maneira simplificada a chamada teoria cinética dos gases.